Ele era um deus que garantia a vida, uma divindade adorada por milhões, cuja bênção trazia as chuvas que fertilizavam a terra e garantiam colheitas fartas. Este era Baal, o Senhor, o cavaleiro das nuvens, o protetor de civilizações inteiras. Sua vitória contra as forças do caos era a promessa de sobrevivência e prosperidade. Hoje, o nome dele ecoa nos cantos mais sombrios da demonologia. Baal é listado como o primeiro e principal rei do inferno, uma figura grotesca que comanda legiões de demônios. Que diabos aconteceu? Como um deus tão vital, tão ligado à própria vida, foi transformado num dos príncipes do submundo? A resposta não é uma simples historinha de um deus que se tornou mau. É a história de como a guerra política, a propaganda religiosa e o choque de civilizações podem transformar o sagrado em profano, reescrevendo o passado para sempre. Esta é a chocante campanha que transformou Baal em um dos demônios mais temidos do inferno. Se você curte descobrir as verdades por trás dos mitos e das religiões, já se inscreve no canal e ativa o sininho. O que vamos revelar hoje vai mudar o jeito que você enxerga as narrativas antigas. Para entender a queda, primeiro a gente precisa entender o auge. Muito antes de seu nome ser sussurrado em rituais, ele era o coração de uma das famílias de deuses mais importantes do Antigo Oriente Próximo, o panteão cananeu-fenício. Escavações na antiga cidade de Ugarit, na Síria, revelaram milhares de tábuas de argila contando sua história. Nelas, a gente descobre que Baal não era um nome, mas um título, tipo senhor ou mestre. Esse título era usado para vários deuses locais, mas acabou se tornando sinônimo de um deus em particular, Baal-Hadad, o deus das tempestades, da chuva e da guerra. Tenta imaginar como era viver numa sociedade agrária há 3.000 anos atrás. Sua vida, sua comida, a sobrevivência da sua família, tudo dependia do clima. A seca era sinônimo de fome e morte. A chuva, de vida e prosperidade. Nesse mundo, Baal não era só mais um deus. Ele era a própria esperança. Ele era o guerreiro divino que, com seu raio, trazia as nuvens de chuva que garantiam a colheita. Seu culto era essencial para a sobrevivência. Os mitos de Ugarit, conhecidos como o Ciclo de Baal, narram suas batalhas épicas. Numa das mais famosas, Baal enfrenta Yan, o deus tirânico do mar e do caos. A luta é uma representação da ordem contra a desordem, da terra fértil contra as águas destrutivas. Baal vence, claro, garantindo que o mundo não seria engolido pelo caos. Em outra saga, ele confronta Mote, o deus da morte, numa narrativa que espelha os ciclos da natureza. A vegetação que morre no calor do verão e renasce com as chuvas do outono. A ausência e o retorno de Baal no mito simbolizavam o próprio ciclo da vida, um padrão que vemos em várias outras mitologias, embora estudiosos debatam se isso representava uma morte e ressurreição literal. Sua imagem era poderosa. Ele era visto como um guerreiro forte, segurando um raio, ou como um touro, símbolo de força e fertilidade. As pessoas construíam altares para ele nos topos dos morros e até nos telhados das casas, para ficarem mais perto do seu domínio no céu. Seus rituais buscavam bênçãos não só para as colheitas, mas também para a fertilidade do povo. Para milhões de pessoas, de Canaã até Cartago, adorar Baal era, basicamente, adorar a força da vida. Então, como esse herói se tornou o vilão? A transformação de Baal começa com o surgimento de uma força religiosa completamente nova e revolucionária na região, o monoteísmo dos israelitas. Enquanto os cananeus e outros povos vizinhos adoravam vários deuses, os profetas de Israel pregavam uma ideia radical. Existe apenas um Deus, Yahvé. E isso não era só uma discussão teológica, foi um choque violento de culturas e de política. Para que Yahvé fosse o único Deus, todos os outros não podiam ser apenas esquecidos. Eles precisavam ser atacados, desmoralizados e, por fim, transformados em demônios. E Baal, sendo o deus masculino mais popular da região, virou o alvo principal, o antagonista perfeito nessa nova história. Ele era o rival direto de Yahvé, a cara da idolatria que os profetas hebreus tanto lutavam. A Bíblia hebraica menciona Baal 100 vezes, e quase sempre de forma negativa. Ele é pintado como o falso Deus, o símbolo da corrupção e da infidelidade do povo de Israel. A narrativa bíblica cria uma oposição muito clara. De um lado, Yahvé, o Deus verdadeiro. Do outro, Baal,
o deus da terra fértil de Canaã, cujos rituais eram vistos como sedutores e imorais. O casamento do rei israelita Acabe com Jezabel, uma princesa fenícia devota de Baal, é o estopim desse conflito. Jezabel começa a promover o culto a Baal em Israel, construindo templos e sustentando seus profetas. Isso prepara o terreno para um dos confrontos mais espetaculares do Antigo Testamento, um momento que selaria o destino de Baal para sempre. A batalha pela alma de Israel estava prestes a acontecer, não num campo de batalha, mas no topo de uma montanha. O clímax da campanha contra Baal é a famosa história do profeta Elias, no Monte Carmelo. A narrativa, no livro de Reis, é uma obra-prima de propaganda religiosa. Israel estava sofrendo com uma seca terrível, uma crise que, ironicamente, Baal, o deus da tempestade, deveria resolver. Elias, o profeta de Yahvé, aproveita o momento para lançar um desafio público. Ele junta o povo e 450 profetas de Baal. A proposta era simples e teatral. 2 altares, 2 novilhos para o sacrifício. Cada lado iria clamar ao seu Deus. Aquele que respondesse com fogo do céu para queimar a oferenda seria o verdadeiro. Os profetas de Baal começam. Eles gritam, dançam e clamam ao redor do altar o dia todo. A resposta? Silêncio. Ó Baal, responde-nos, eles imploram, chegando a se cortar com facas num ritual frenético. Mas nada. Elias ainda tira sarro deles, sugerindo que talvez Baal estivesse ocupado, viajando, ou, quem sabe, tirando uma soneca. Então, chega a vez de Elias. Ele reconstrói o altar de Yahvé, cava uma adaga ao redor e, para aumentar o drama, manda jogar água em tudo 3 vezes, até a adaga transbordar. Ele faz uma oração curta e direta. Imediatamente, o texto diz que um fogo desce do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras do altar e até a água na adaga. Vendo isso, o povo se joga no chão e declara: "O Senhor é Deus." O episódio termina com a execução dos 450 profetas de Baal. Esse é o ponto de virada simbólico. É a derrota pública de Baal, que o transforma de um deus rival em um ídolo falso e impotente. Daí para frente, sua demonização só acelera. O nome Baal passa a ser ligado a práticas consideradas terríveis, como prostituição ritual e até sacrifício de crianças, embora muitos historiadores hoje debatam se essas acusações não foram exageradas como parte da propaganda contra ele. Seu nome até foi corrompido por propósito. Uma de suas variações, Baal-Zebul, que provavelmente significava Senhor Exaltado ou Senhor da Morada, foi sarcasticamente alterado para Baal-Zebub, que significa Senhor das Moscas. É esse o nome que mais tarde evoluiria para Beelzebul, um dos demônios mais famosos do cristianismo. Com a ascensão do cristianismo séculos depois, a transformação se completou. Deuses de religiões pagãs foram sistematicamente classificados como demônios para desencorajar as pessoas de voltarem às velhas crenças. Em livros de magia medievais como a Ars Goetia, Baal ressurge, mas de um jeito irreconhecível. Ele não é mais um deus da vida, e sim o primeiríssimo rei do inferno, comandando 66 legiões de demônios. Sua imagem vira uma coisa bizarra, um ser com 3 cabeças, de homem, de gato e de sapo, e uma voz rouca. A transformação estava completa. O deus que trazia a chuva virou um monstro do inferno. A jornada de Baal, de deus da vida para arquidemônio, é uma prova poderosa de que a história quase sempre é escrita pelos vencedores. Ele não foi um deus que se rebelou ou que se tornou mal. Ele foi um deus que perdeu uma guerra. Uma guerra que não foi lutada com raios, mas com palavras, narrativas e poder político. Sua demonização serviu um propósito claro: fortalecer o monoteísmo, eliminando a concorrência e reforçando a identidade de uma nova fé ao criar um outro demoníaco. A história de Baal nos mostra que as ideias de Deus e demônio não são fixas. Elas podem ser moldadas e usadas como armas em batalhas culturais. O deus de uma religião pode facilmente se tornar o demônio da seguinte. A história dele ecoa de incontáveis outros deuses que foram jogados na escuridão com suas histórias reescritas por aqueles que os derrotaram. É um lembrete de que, por trás de cada mito e de cada demônio, existe uma complexa história humana de poder, crença e transformação. Então a pergunta que fica pra gente é: Baal foi um vilão
cujo culto era uma ameaça real? Ele foi uma vítima inocente de uma campanha de difamação? Ou a verdade, como quase sempre, está em algum lugar bem mais cinza e complicado? E aí, o que você acha? Baal foi um vilão? Uma vítima da história? Ou algo totalmente diferente? Deixa sua opinião aí nos comentários. A gente quer saber o que você pensa sobre essa transformação incrível. E se você curtir descobrir as verdades por trás dos mitos e das religiões, já se inscreve no canal e ativa o sininho. O que vamos revelar hoje vai mudar o jeito que você enxerga as narrativas antigas.